Fala galera, tudo bem? Meu nome é Davi Cardoso. Estamos aqui no primeiro episódio do Pode Dar Certo. Primeiro vou me apresentar para vocês. Meu nome é Davi Cardoso. Tenho 18 anos, com o pezinho ali no 19. Sou pré-candidato a vereador de São João da Boa Vista, mas já aviso que esse podcast não é para campanha política. É apenas para mostrar um pouco de conhecimento político para São João. Eu acho que a gente tem que incentivar todo mundo a acompanhar de perto o que acontece na nossa cidade, porque a gente esquece muito das eleições, não só das eleições, mas dos problemas públicos municipais, e foca muito no governo federal, às vezes no estadual, sendo que o que mais pega no nosso dia a dia é o município, né? São as leis daqui. Então, espero que vocês gostem do podcast, é minha primeira vez, vamos ver como é que vai ser. E meu primeiro convidado não podia ser diferente, né? O cara que abriu as portas pra mim na política, o professor Artem. Vou apresentar um pouquinho o Artem aqui pra vocês. Tive que escrever porque é impossível saber de cabeça, né? Porque não tem como. Mas enfim, Francisco de Assis Carvalho Artem é jornalista, professor, advogado, foi reitor da Unify, vereador de São João da Boa Vista, e por 6 vezes seguidas, não foi? Foi, seguida. 6 vezes seguidas. Comecei na tua idade, viu? Na minha idade? Tua idade. Um pouquinho mais velho. 1 ano, 2 anos mais velho. Quem sabe eu não sigo seus passos. Por que não? Vamos lá. Mestre na faculdade Casper Líbero, certo? Casper Líbero, São Paulo, na Paulista, escadaria das Paulistas, famosa. Doutor pela PUC São Paulo, membro do Conselho Estadual de Educação, presidente municipal do Partido Republicanos e pré-candidato a prefeito de São João. Tá certo. Sou pré-candidato também, né? E também estou aqui atendendo o Davi, participando com muito orgulho desse podcast. Primeiro podcast que ele faz, espero que faça muito. Amém. Gostei do nome. Pode dar certo? Pode dar certo. Muito bom. Vai dar certo. É, pro São João pode dar certo, né? Vai dar certo. Vai dar. Tenho certeza absoluta disso. São João é uma cidade promissora. São João vai dar certo, né? Então temos muito que torcer para isso. E nós precisamos de lideranças jovens na política. Eu lembro que eu acabei de citar agora, tinha mais ou menos a sua idade. Com certeza. E os jovens não se interessam muito por política, né? Esse é um grande problema que a gente enfrenta no país, né? A população não se interessa, Davi, não é só jovem. Aliás, eu acho que o jovem hoje se interessa mais do que os jovens de antes. Pode ser. Vou usar um termo carinhoso aqui, por favor, ninguém se ofenda. A molecada está muito mais antenada hoje do que alguns anos atrás. A alienação ainda é muito grande. A gente só fala de política, infelizmente, na pré-campanha e na campanha política. Exato. Mas a gente precisa acordar aí, porque os grandes problemas aí que a gente passa muito é em função dessa alienação, dessa coisa de não se envolver. Né? E Artem, falando sobre os jovens na política, uma coisa que eu vejo que o senhor tem de diferente dos outros políticos mais antigos de São João. O senhor abriu as portas para mim para estar aqui hoje. Hoje isso só está acontecendo graças ao senhor que acredita em mim. E por que o senhor põe tanta fé no jovem, sendo que os outros grandes de São João... Vamos combinar uma coisa não aqui. Olha tanto assim. Tá, vamos combinar um negócio aqui. É você. É eu? Não, você, não é senhor. Desculpa. Então vou te autorizar. Não, você é pessoa educada, né? Então eu entendo isso. Mas como nós estamos falando aí já no mesmo nível de político para político, né? De pré-candidato para pré-candidato, então você, pelo menos faz eu me sentir mais jovem. Então, perfeito. Menos, né? Então, Davi, é o seguinte, eu comecei também, não foi fácil. Na minha vida toda não foi fácil. Eu sempre tive que dar muita cotovelada para chegar aonde eu cheguei, porque ninguém abre espaço para ninguém. Eu estava comentando até com sua mãe agora há pouco, a questão política, assim, às vezes o político tradicional, ele vê num jovem uma ameaça. Né? E não pode ser assim, não deve ser assim, né? Não deve. A gente tem que preocupar com o presente e com o futuro. Né? E conhecer o passado, porque também quem não conhece o passado, quem não conhece o passado da história, da sua cidade, o passado nos ensina, é a experiência. Né? E o futuro, a gente tem que estar de olho lá no futuro, a gente tem que mirar o futuro, caminhar para frente. Com certeza. Né? Então, nós temos que valorizar os talentos. A questão de ser professor, isso para mim é muito importante. Como professor, eu sempre olhava os alunos e ficava imaginando o que será daquele. O que será daquela? E às vezes na vida já dá a oportunidade da gente encontrar aí um profissional feliz. Eu não digo bem sucedido, porque bem sucedido é quem é feliz. Né? Então, gente feliz, que nós ajudamos a ser feliz, que nós empurramos para o sucesso. Isso é de uma alegria tremenda. Então a gente tem que pensar lá na frente e a gente tem que abrir portas mesmo. Eu acho que a grande missão nossa, como professor,
como político, é abrir portas. Você veja, uma cidade que 40 anos, 50 anos, fica sempre nos mesmos grupos, né? Nos mesmos grupos, tem alguma coisa errada. Com certeza. Tá certo? Nós precisamos dar uma virada nessa chave. Nós precisamos dar oportunidade para quem não teve oportunidade. Né? Sim. São João é grande demais para ficar ou é esse grupo aqui ou é aquele grupo lá. Não, nós somos o terceiro grupo e com muito orgulho, e queremos muita gente nova envolvida na política, queremos gente como você envolvida na política, não é? Nosso partido é o Partido Republicanos, que também é um partido que nasce num contexto novo, vive um contexto novo para o estado de São Paulo. Partido que tirou um domínio também de 30, 40 anos aqui em São Paulo de um outro partido, do PSDB. Então, Perfeito. Republicanos também é novo. Também né? é novo. E somos todos novos, então vamos em frente. Hortência, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar que a gente está começando agora o podcast. Eu quero que o senhor conte para mim, você, né? Você. Por favor, vai lá. Não Quero me envelheça, não. Quero que você conte para mim o começo da sua trajetória mesmo política e até um pouco mais atrás, a sua relação com o Luiz Roberto, que eu vi que você era bastante amigo dele, né? Você conta bastante aqui no livro, inclusive, quem não tem o livro do Hortência, providenciar agora. Opa, best-seller, hein? Histórias da Minha Cidade, o livro mais recente de Francisco Hortência, Tá né? em todas as livrarias da cidade, ajuda lá. Então conta um pouco pra gente dessa relação com o Luiz Roberto, esse começo político. Eu lembrei de uma coisa agora também, falando com a sua mui. Opa! Ela me disse, olha, o Davi desde pequenininho gosta de política, desde 5, 6 anos, me contou algumas histórias tuas aí dessa paixão que você tinha por política. Me identifiquei bastante, porque também de muito jovem, eu já gosto da política. No Instituto de Educação, no velho Instituto de Educação, aí comecei minha amizade com o Luiz Roberto, que hoje está na Globo, né? Além da gente ter o mesmo gosto, que era pelo jornalismo, nós estudamos juntos e nós trabalhamos juntos. O primeiro jornal que eu montei, que eu fiz, que eu trabalhei, o Luiz Roberto estava junto comigo. Então a gente era um bando de moleque, de 16 anos de idade, na época mais novo que você, e que já fazia coisas na cidade. A gente já gostava de política, a gente já escrevia. Com 15, 16 anos, nós montamos um jornal. Naquela época aqui em São João. Então, essa questão da política, quando está no sangue, está no sangue. É difícil tirar. Né? E depois fui presidente do Grêmio, lá do Instituto de Educação. O Luiz Roberto foi diretor também lá do Grêmio. Depois, quando fiz a faculdade de Direito aqui, presidente do diretório acadêmico. Então, estou sempre envolvido aí na questão política. Eu não sei se chegou a ler uma crônica do Cidade contra Cidade. Era um bando de moleque que organizou a São João da Boa Vista lá no programa do Silvio Santos. A história está nesse livro também. A gente tinha 16, 17, 18 anos, não era máximo. Né? O nosso locutor oficial, que toda cidade tinha que ter um, foi um escândalo na época, porque a gente era meio assim de bairrista, de proteger os nossos amigos. Nós escolhemos um da nossa idade, que era o João Fernando Palomo, que tinha 16 anos. Aqueles narradores antigos, velhos, falavam, mas que é isso, esse moleque nem não sabe nada. Foi e fez muito bem. Né? Então a gente sempre está no sangue já a política. E assim que eu consegui a primeira eleição, eu fui disputar. Né? Participei da primeira eleição. Lembro do doutor Oscar Pirajá, que era candidato a prefeito. Eu trabalhava com o Dr. Oscar Pirajá na Mirante FM, no jornalismo, e ele insistiu, não, nós precisamos de você, nós queremos que você seja candidato. Eu fui o último que me inscrevi. Eu não queria. Falei, não, eu quero ser jornalista. Meus amigos, o pessoal já estava falando que ia ser jornalista, o Luiz Roberto, o João Fernando ia ser advogado. Então eu dizia, eu quero ser jornalista ou advogado. Não, vamos, fui. Daí eu virei para ele e falei, doutor, mas eu vou ganhar. Eu vou entrar para ganhar. E ganhei. Eu tive muita sorte. Quantos anos? Eu já tinha uns 20 anos. Então eu vou querer bater seu recorde. Eleito, você vai ser o vereador mais novo da história de São João da Boa Vista, hein? Olha que responsabilidade, hein? Nossa Senhora. Responsabilidade isso. Mas eu fui muito bem no meu primeiro mandato. Eu vi agora... Estava completando 35 anos do ECA, né? E assim que eu assumi como vereador, eu comecei a fazer um trabalho na época para que as crianças, quando internadas em hospital, tivessem direito a ter acompanhante. Não era assim, Davi. Hoje vocês estão só aproveitando as coisas boas, né? Você imagina que um garotinho de 10 anos de idade, uma garotinha de 10 anos de idade, ficar doente? Era assim no Brasil todo. Dava 6 horas da tarde, batia lá uma campainha na Santa Casa,
Os pais tinham que ir embora, todo mundo tinha que ir embora, deixava a garotinha de 10 anos lá, era um desespero. Era uma coisa triste. As crianças choravam, gritavam de um lado, o pai e a mãe gritavam do outro, e eu fui alertado. Veja a importância de ouvir as pessoas. Qualquer administrador, se quer ter sucesso, ouça mais do que fale. Ouça a população. Aí veio uma moça, eu lembro que tinha uma loja, G. Almeida, ela era servente do G. Almeida. Trabalhava, ela me parou, eu tinha um pouco mais que a sua idade, falou, você foi eleito, me contou essa história, vamos comigo lá ver no hospital. Eu fui e fiquei horrorizado. Então eu vi aquela cena e falei, mas isso é muito primitivo demais. Pra você ter uma ideia, Davi, como era selvagem, na frente do hospital, ficava ali vários corretores no final da tarde. Na época, telefone tinha um valor muito grande, valia quase um carro um telefone. Então eles compravam telefone, compravam carro, e as pessoas, o pai e a mãe, no desespero de deixar o filho chorando, ele vendia o que tivesse, porque se pagasse poderia ficar. Perfeito. Você entendeu a diferença? Sim. Pagou, ficava com o filho. Então era a hora da Santa Casa ganhar o dinheiro bom. E os corretores ficava ali comprando o telefone, o carro, o pai e a mãe desesperados vendiam o que tinha. Qual pai, qual mãe não faria o mesmo? Né? Sim. E aí eu comecei a trabalhar nisso. Comecei a mandar ofício, comecei a participar de congresso, apresentava essa tese, falava isso é desumano, isso é... Então, um dia, o presidente Collor, era presidente do Brasil, e ele começou a escrever o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu fui em cima, peguei um abaixo-assinado, pedi para outros vereadores de outra cidade, peguei laudos médicos dizendo, olha, custa menos para o governo. Por quê? Porque a criança, sozinha no hospital, ela tem medo, ela chora, ela tem pânico, demora mais para recuperar, mais dias internado, custa mais para o governo, né? Peguei laudo até de médicos dizendo isso, apresentei, um dia eu recebo uma carta na minha casa. Sua sugestão foi aceita, o presidente comunica que está constando no Estatuto da Criança e do Adolescente o direito da criança ter um acompanhante em caso de internação. Para mim isso... Foi o maior prêmio. Nossa, eu fiquei todo, como se dizia naquela época, fiquei todo pimpão, né? Todo orgulhoso, e carreguei essa bandeira aí por muito tempo e tal. Então, era um vereador novo. Tá certo? Consegui mudar. Toda vez eu penso, puxa, eu consegui mudar a vida das crianças lá do Nordeste, uma simples sugestão, um trabalho, né? O jovem pode, tem que acreditar nisso. O jovem pode. O jovem, a gente tem que acreditar no jovem. Né? Tem um poder, tem uma energia que com o tempo isso vai se perdendo. Por isso que São João da Boa Vista tem que renovar. Sim. Tá certo? E a gente não tem que ter medo. Quem está lá na frente, a gente está 40 anos no poder, né? Não vou nem dizer que está na hora de sair, mas dá uma oportunidade para os outros, pelo amor de Deus. Sempre os mesmos, né? Não. Mas tudo bem, fez ali o primeiro mandato, foi reeleito, mas qual que é o segredo de 6 vezes seguidas? 6 vezes é muita coisa. São 24 anos, é muito tempo. Primeiro, eu gostava muito da Câmara Municipal de ser legislador. Segundo, gostava muito das pessoas. Eu tenho prazer de ir nos bairros, de ir nas vilas, de conversar. O pessoal que fica comigo fica às vezes me cutucando, fala que meu grande defeito é que eu perco muito tempo. Porque eu entro no papo, eu esqueço, eu gosto, quero saber como é que a pessoa vive. Isso é muito de jornalista também. Pode-se dizer que você é viciado em pessoa, então. Sim, eu quero saber como que é a vida da pessoa, quais as dificuldades, o que ela pensa, o que ela acha. Quando eu vou viajar para fora de São João, a minha mulher sempre briga muito comigo, porque a primeira coisa que eu faço, chego no hotel, é dar uma olhada nos jornais. Né? Eu falo, mas nós nem fizemos o check-in, você já vai... Eu esqueço e vou pro jornal direto. E a segunda coisa, assim, enquanto ela vai na praia no Rio, eu vou pra favela. Ela não vai, ela tem medo. Ela é do Rio de Janeiro, mas ela tem medo. Eu falei, eu não tenho medo não, eu vou, já fui na Rocinha, já fui no Complexo Alemão e entro lá, lógico que eu tenho meus cuidados, né? Eu vou com alguém de lá, já escolho um taxista que seja de lá, enfim, mas eu vou. Né? Eu quero conhecer. Um dia eu ganhei uma viagem, né? Passei alguns dias em Cuba. Olha. E uma delegação de professores, escola lá de cinema, tal, ligada à comunicação. E chegou o final de semana, todo mundo foi lá para as praias maravilhosas, luxuosas lá de Cuba que tem, né? Eu fui visitar o centro de Cuba, que é um favelão. E fiquei lá andando o dia inteiro, conheci, falei com as pessoas, vi o que eles pensam, o que eles acham, vi o sofrimento deles, vi a alegria deles também, porque é um povo alegre, apesar de não ter nada, né? Sim. Então eu vou sempre aonde eu quero ver aquilo que ninguém está vendo, aquilo que não é o turista tradicional. Perfeito. Gostar de pessoas.
Essa é a receita. Você tem que gostar das pessoas. Se você não gosta, não entra na vida pública. Porque você vai se decepcionar e vai sofrer e vai ser um embuste. Sim. Né? Você vai ser uma mentira. Você tem que gostar mesmo. É isso que te anima, tá na luta. E tá apanhando, mas você tá de cabeça erguida. E as pessoas estão em cima de você, você tá de cabeça erguida. Vamos em frente. Perfeito. Artem, posso falar um pouquinho do seu livro? Deve. Por favor. Ó, pra quem não sabe ainda do que se trata o livro do Artem, são várias crônicas, né, Artem, sobre São João da Boa Vista. Vale muito a pena ler esse livro, é muito bacana. São crônicas curtinhas, né, então é bem tranquila a leitura. E teve uma parte que me chamou a atenção, Artem, eu quero perguntar pra você. Agora é a hora da audiência, hein? Tá certo, vai lá, vamos ver. Tem um capítulo aqui, né, que é Como foi difícil trazer a faculdade de medicina. Ah, nem te digo. 10 anos atrás. Que já era um sonho antigo do João Simeão, né, ex-prefeito? Onde vem lá atrás ainda. Olha, o doutor Otávio Bastos já falava em trazer a faculdade. O doutor Valim, que foi vice-prefeito, entrou para trazer a faculdade, era o sonho dele, conversou comigo várias vezes. O doutor Joaquim Simeão, que foi prefeito, com o sonho de trazer a faculdade de medicina. Enfim, muita gente sonhou esse sonho. Muita gente sonhou. E aí, Artem, quando você fala, né, que você consegue trazer a faculdade, mas tinha um grupo muito poderoso em São João que torcia contra, né? Conspirava contra a faculdade de medicina. Tô certo nisso? Se fosse fácil, já teria vindo antes. Né? Teve gente muito mais poderosa que eu que tentou. Eu até acho bacana aqui que você fala, né, que você falou pra eles que o tempo certo seria quando fosse, né, o tempo ideal, só não perguntaram pro senhor que o tempo era aquele momento, né? Se quem não tá entendendo, leia o livro. Que era isso. Todas as vezes eu acompanhei principalmente a luta do Dr. Valim, depois eu acompanhei a luta do Joaquim Simeão como prefeito, e esse lobby contra a faculdade, da cidade ter sua faculdade, vinha de muito tempo. O doutor Otávio teve tudo para pôr a faculdade, mas aí vinha, pessoal, não é tempo, não é hora, espera a hora certa, e a hora certa nunca vinha, né? Então, quando nós falamos, vamos colocar a faculdade de medicina, isso vem em cima. Não, isso vai atrapalhar, a cidade não é preparada, a cidade não tem condições e tal. Eu falei, tá bom, mas eu quero que a cidade tenha uma faculdade de medicina. Quando é que nós... Não, na hora certa você coloca a faculdade. Quando ele falou isso, veio um estalo na cabeça. Falei, mas eu já ouvi essa frase antes. Já ouvi várias vezes, né? E eu peguei, era uma pressão muito grande, tinha vereador, né? Pressionando, era uma pressão muito forte. Eu virei e falei assim, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vou fazer uma promessa para vocês. Na hora certa, a gente instala a faculdade. E eles ficaram tudo felizes, foi mais um, né? Que eu enganando. Foram embora e eu falei, ufa. Né? Ainda bem que eles não me perguntaram qual é a hora certa, porque eu falei, eu quero já a faculdade, não pode adiar. E foi isso exatamente que aconteceu. E aí nós conseguimos instalar a faculdade. Aí vieram me comprar, mas você falou? Falei que na hora certa. Mas a hora certa pro senhor. Que hora? Agora, pô. Né? Artem, deixa eu perguntar pro senhor. Você acha que todas essas inverdades e todos esses boatos que ainda falam sobre o senhor até hoje, vem por conta de você ter ido contra esses grupos lá atrás? Você acha que ainda respinga nos dias de hoje? Tem vários motivos. O primeiro motivo é aquilo que você mesmo falou. Na política, embora seja mudado de vereador, na posição que eu estou hoje, pré-candidato a prefeito, eu sou novo. Todo mundo que já está, a grande maioria que já foi. Uhum. Tá certo? Sou eu e mais o Du, que são os candidatos novos, o resto já foram, prefeito ou vice-prefeito. Sim. Tá certo? Então sou novo. Embora tenha a experiência da FAI. Aí todo mundo conspira contra. Ninguém quer. Todo mundo se sente desconfortável, né? Você vai mexer nas posições das pessoas, do status quo da cidade. Então, você mexe com as pessoas. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, desculpa eu falar o que eu vou falar. Fica à vontade. O programa é seu. Pode parecer prepotente, mas é o que eu sinto de coração e eu não vou mentir. Eu tenho um baita orgulho do trabalho que eu fiz na Unify. Eu tenho um baita orgulho. E aí as pessoas vão dizer assim, mas você tem isso, mas olha, faça uma pesquisa de opinião pública. Até quem não gosta de mim, diz, olha, mas ele foi um administrador impecável na Unify. Né? E fui mesmo. Começar o seguinte, peguei lá com 2 milhões de déficit. Deixei 46 milhões em caixa. Depois de trazer a faculdade de medicina, de construir prédio, faculdade de odontologia, faculdade de direito, farmácia, enfermagem, enfim, direito eu falei já, engenharia civil, engenharia de software,
Fizemos tudo. O esporte da Unify brilhou. 3 títulos brasileiros de basquete, 3 títulos paulista. Eu coloquei a faculdade lá no alto. Né? Óbvio que esse trabalho me credencia a dizer, sou pré-candidato agora a prefeito. E é óbvio que os meus adversários vão querer me atingir naquilo que eu tenho de melhor. Perfeito. Naquilo que é minha vitrine. Então eles querem colocar de qualquer jeito, jogam sobre mim várias acusações. Olha, mas tem isso. Eles pegam apontamentos do Tribunal de Contas. Quem é gestor sabe disso. Apontamentos. O Tribunal de Contas faz milhares de apontamentos nas tuas contas. Então eles pegam lá apontamentos e dizem, olha aqui, tem um processo, tem 2. Não tem nenhum processo. Tem um processo, que nem começou, cujo promotor, que foi o artífice desse processo, hoje está sofrendo uma investigação do Conselho Nacional do Ministério Público por abuso do poder, não é? Porque nós contratamos na época, este é o processo, que eu tenho. É bom esclarecer, né? Porque tem muitas inverdades aí, né, na pista, né? Bom falar. Então vou falar claramente qual é esse processo. Nós precisávamos contratar um advogado para a FAI. A FAI, depois de 2 anos que eu já estava na FAI crescendo, precisava de um advogado. Né? O advogado que tinha, ele era um advogado nomeado de livre escolha do reitor. A lei garante que isso, o reitor pode escolher quem ele quer, como prefeito, poderia escolher quem ele quisesse para ser advogado. Nós precisávamos de um advogado, nós já estávamos com muita ação, com muito trabalho, o advogado nosso trabalhava 2 horas por dia, né? Então precisávamos. Mas eu queria fazer concurso, porque inclusive a lei pedia, já vinha o próprio tribunal, o próprio Ministério Público pedindo concurso para procurador da Unify. Bom, quanto tempo demora um bom concurso, bem feitinho? Demora 2 anos. Bom, então vamos contratar um escritório para ficar esse período. Contratamos o escritório. Veja bem, o advogado que era escolhido pelo reitor ganhava em torno de 10 a 15 mil mês. Numa época que 10 e 15 mil era muito mais do que hoje. Mas veja o que nós fizemos. Nós fizemos uma licitação, eu poderia escolher um advogado da minha escolha, como os outros reitores tinham feito. Não. Eu falei, como é que vai escolher? Faz licitação. Fizemos uma licitação e ganhou o escritório da Ellen Falavin. Por 6.500 mês. Por um período de 1 ano, que era o prazo que a gente queria para poder fazer o concurso. Então dávamos R$170 mil por ano por esse contrato. Perfeito. Né? Nessa época, vocês acompanharam aí recentemente esse problema que está tendo com esse promotor Nelson O'Halley com a Ellen. Ela foi até no Conselho Nacional, fez acusações contra ele. Então, ele estava buscando coisas contra a Ellen. Então, ele veio e criou, né, buscar aí uma maneira de deixar em dúvida essa contratação. E a alegação é uma coisa assim... Veja bem, eu vou nem tecer comentários, vou falar qual é a acusação. De que no escritório da Ellen trabalhava o filho do ex-prefeito Nelson Nicolau, o Gustavo. E que o Nelson Nicolau tinha me nomeado reitor e que aquilo, eu tinha induzido essa licitação para que ganhassem a Ellen, que a Ellen contratou o Gustavo. Olha que articulação, né? Que a Ellen contratou o Gustavo, filho do Nelson, para eu poder pagar o escritório pagava o Gustavo, que pagaria o Nelson. Entendi. Bom, vamos lá. Primeiro, eu poderia contratar o advogado que eu quisesse, não fiz licitação. Segundo, o Nelson Nicolau já não era mais prefeito. Fazia 2 anos que ele tinha deixado a prefeitura. Então, como é que eu poderia pagar o Nelson do quê? Segundo, eu fui numa lista tríplice, eu fui votado. Quase unanimidade dos conselheiros da Unifam me elegeram reitor. O Nelson simplesmente homologou a minha indicação. Quando ele homologou, o filho dele ainda fazia faculdade. Como é que você já vai articular? E, gente, um contrato de R$6.500. Vocês acham que um prefeito como o Nelson, que jamais faria isso, tá certo? Com dinheiro nenhum, ia 6.500 conto. Vocês acham que um reitor que deixou 46 milhões de caixa iria fazer isso? Que pegou com 2 milhões de déficit, com 2 milhões de déficit. Pagar o prefeito 2 anos depois com um contratinho desse. Olha, eu digo uma maneira de falar também meio que coloquial, mas é o cafezinho do gabinete da atual prefeita hoje, 6.500 conto por mês.
Hoje nós falamos de milhões, e... Tá certo? Então, aí quando a gente compara hoje os valores de contratos e licitações que estão sendo feitas, e esse contratinho, é isso que nós estamos respondendo. Alguém acredita em sã consciência que exista alguma coisa errada aí, um privilégio, um pagamento, é tão baratinho assim, a escolha de um prefeito? Né? E esse processo nem começou. Um juiz não quer, o outro não quer, vai passando, é eixo, aquele, porque ninguém quer, né? Sim. Então eu tenho certeza absoluta que vai acontecer justiça, que isso vai ser de primeira rechaçado, não é? Perfeito. Mas coincidentemente é o mesmo, agora você pega a mesma Ellen que ganhou legitimamente aquela licitação, e ela vinha sofrendo uma série, ela está denunciando uma série de perseguições do promotor público. E deve ter fato concreto, porque os próprios promotores, unidos lá no Conselho Nacional do Ministério Público, resolveram abrir um processo administrativo contra esse promotor. Então, quem me acusa, o Ministério Público daqui, passou a ser agora investigado. Passou a ser investigado. Tá? Fora disso, é conversa. É invenção, é apontamentos que falam, não tem nada. Eu tenho os 4 anos, depois posso até te mostrar, se quiser ilustrar também reportagem, eu tenho os 8 anos meus, foram aprovados pelo Tribunal de Contas, sendo severamente fiscalizado pelo tribunal, não tinha colher de chá lá com o Tribunal de Contas, severamente fiscalizado por esse promotor público, e fomos todos os 8 anos aprovados. Agora é lógico, a gente entende, é um jogo político, eles vão falar mesmo, eles querem me atingir naquilo que eu tenho de melhor, naquilo que eu tenho de mais, assim, na memória do povo. Eles querem mostrar que tem alguma coisa, que é errado, que, né, que fica... Eu já processei vários. Tem um que falou esses dias, se for eleito, não vai tomar posse, pode de processo. Aonde está isso? Vai ser processado também. Né? Não tem outra arma para fazer. Não é que está processando porque sou maldoso, malvado, é que até é a honra da gente, né? A gente tem que fazer para preservar a nossa honra. E eles estão usando isso, vão usar isso como arma. Veja quem está acusando e veja quem é o acusado. E analise, vocês acham que eles têm razão. Quem conhece sabe. Perfeito. Muito bem esclarecido para todo mundo, né? E se alguém tiver alguma outra dúvida, estou aqui. Esclareço na hora que quiser, sem medo da verdade. Perfeito. Hertem, então, acabamos de falar da Unify. Não, eu quero falar mais. Então, fique à vontade, depois eu falo mais. Lembra do basquete da Unify? Era disso que eu ia falar, meu Então, vamos lá. Não do basquete específico, mas é falar sobre o esporte da Unify. Porque quando a gente fala sobre Unify, pelo menos para mim, acho que para uma parcela da população, vem o esporte. Muito por conta do basquete. Acho que a Unify sempre foi muito envolvida com o esporte aqui em São João. E é algo que eu sinto muito falta no Brasil todo. O incentivo ao esporte. Por mais que a gente seja louco, fanático por futebol, mas, cara, esporte é saúde, não só física, mas mental. Eu não sei se o senhor concorda comigo. Tá certo. Não, foi minha bandeira. Minha bandeira sempre foi, vai ser sempre. E como que a gente pode resolver isso em São João? Como que as políticas públicas podem incentivar mais o esporte para os jovens? Porque, assim, incentivar mesmo para eles querer jogar toda tarde, querer entrar em time. Você não acha que tinha que ter um time aqui em São João? Sei lá. Eu vi uma matéria de uma reportagem que você fez, se não me engano, no CSI, lá de lá, hoje chama S... Vai lá no SEI. Sei, né? A gente chama aqui, né, a cidade põe CSU, né? Uhum. Mas são centros de lazer dos bairros. Você fez uma lá no IP. Lá no IP. Né? Piscina fechada, quadra de areia fechado, quadra de basquete fechada, iluminação faltando. Não é só lá. O Macuco tem uma bela piscina, uma belíssima piscina, feita pelo ex-prefeito Nelson, lá no Macuco. Uma quadra, a escola da época do ex-prefeito Laerte, né? Vão aterrar a piscina lá do Macuco. E o povo até falou, olha, prefiro, porque está lá juntando água, mosquito, dengue, mas eles, lógico, se você estivesse funcionando, dando curso para a molecada, né? Põe natação, põe no final de semana, pelo menos um sábado, lá para o trabalhador ter um lazer diferente. Chegou a funcionar por um breve período. Foi logo na época da pandemia que abandonou de vez, né? Porque fechou... Eu acho que abandonou antes lá, e depois abandonou de vez. Porque eu sei que o do IP, eu sei que eles fecharam na época da pandemia, e depois nunca mais reabriram, nem para manutenção, nada. Eu acho que foi um pouco antes, Davi, porque lá do CSI, lá do IP, foi uma coisa que seria até cômica.
O motor lá da piscina do DR deu um problema, foram lá, pegaram o motor da piscina do IP, puseram no DR e simplesmente abandonaram o IP. E aí abandonar a quadra de areia. A quadra de areia é tão importante, Davi, que tinha campeonato da molecada, que a Piratininga chegou a transmitir um campeonato. Veio gente aí do estado todo jogar ali. Simplesmente abandonado. Acabou. Né? Macuco, campo de futebol abandonado. Então vamos lá. Macuco, IPs. Resedas fez uma piscina que nunca funcionou, que esqueceram de fazer banheiro na piscina. A quadra com problemas também, tudo abandonado. E o Durval Nicolau agora, poxa, tão tradicional aquele centro de esporte, tudo fechado. Ah, mas é que a piscina deu uma rachadura. Tá bom, e a quadra de areia? Por que está fechado? E as demais? O parquinho, por que está fechado? Fechou tudo. Né? Então, primeira coisa, vamos abrir isso daí, vamos colocar cursos lá, mas fica caro a prefeitura, vamos fazer em parceria com a comunidade, montar lá a associação dos moradores e eles vão administrar, e eles vão cuidar. Vamos pensar nas empresas, pedir para a empresa, cada uma vai cuidar de uma desses centros sociais, vamos fazer projetos para chamar a molecada para lá, né? Vamos fazer projetos para os idosos poderem usar lá aqueles cursos. Você não lembra, mas tinha curso para costureira, de artesanato, para as pessoas mais idosas. Núcleo Professor Cavalcante. Eu vou te contar uma que vocês vão dar risada também. Esses dias eu estive lá no Núcleo Cavalcante. Eu vi quando era vereador o núcleo. Era muito bom. Era um aglomerado de pessoas, de repente, vinham que tinham que ser ensinadas a morar em condomínio, em apartamentos. Mas houve todo um trabalho. Tinha assistente social, tinha cursos para as mulheres, jovens tinham esporte. Foi tudo acabando há 10 anos atrás. Tudo acabando, tudo fechando e tal. Hoje não tem mais nada. Não tem mais nada. Aí os moradores falaram, não pode, muita droga, muito tráfico, não pode, vamos fazer alguma coisa aqui pelo bairro. Né? Começaram a fazer um time de futebol lá. Escolinha de futebol na quadra, para molecada. Trabalho voluntário lindo, maravilhoso, molecada envolvida, molecada entusiasmada. Né? Meninos e meninas, a gente fala molecada de um modo geral. Tudo funcionando bem, sabe o que fizeram? O Davi, você não vai acreditar. A diretora de educação da cidade, de educação, mandou cortar a água da quadra, porque com o funcionamento lá da quadra, pela população, pelos moradores, estavam gastando muita água. É verdade essa história, parece piada. Parece. Mas é verdade essa história. Pergunte lá pro pessoal do Núcleo Cavalcante. Sabe o que acontece, Davi? Está abandonado, droga, prostituição, é um problema terrível no entorno. Sim. Né? Então, com o esporte, a gente atende os jovens, a gente cria programas maravilhosos, e aí você pergunta, como é que a Unify conseguiu crescer em tão pouco tempo? Acreditando nisso. E acreditando que é possível. Não é porque eu estou aqui numa faculdade pequena, perto das outras, de São João da Boa Vista, que eu não posso ser campeão. E eu falava isso para a nossa molecada lá. Você acredita, vocês podem ser, vocês podem ser, vocês podem ser. Eles acreditaram e foram. Não tem nenhuma instituição, principalmente do tamanho da nossa, aqui da Unify, que foi 3 vezes campeão paulista, 3 vezes campeão brasileiro. E quem acha que era só jogar basquete está enganado. Como é que esses moleques faziam? Eles jogavam basquete na Unify, treinavam, estudavam, tinham que estudar. Importante, né? E de dia, Davi, eles iam lá para os bairros das cidades, os jogadores se transformavam em professores da molecadinha. Quando a gente ia no bairro e eles estavam jogando, a molecadinha ficava pedindo autógrafo. Ó, meus ídolos. Eu escutei um molequinho falando isso. Meu ídolo, aquele lá é meu ídolo. Apontando pro Evandro, correu, abraçou. Evandro, meu ídolo, meu ídolo. Poxa vida, a receita é fácil. A receita é simples, boa vontade. Vamos fazer essa molecada acreditar que eles têm futuro, acreditar que eles podem, não é? Sim. Vamos dar uma injeção de entusiasmo nesse pessoal, né? Que a gente muda tudo. Transformar um círculo virtuoso de quadras fechadas, de população excluída, de não poder usar a água da quadra. Esse círculo horroroso, feio, vicioso, vamos transformar em um círculo virtuoso. Vamos pôr na cabeça dessa molecada, ó, joga aqui que você vai ser campeão, hein? Você tem condições de ser campeão.
né? Eu tenho até uns amigos meus que estão no Corinthians hoje, e tem lá um diretor que estudou comigo de futsal, e ele está entusiasmado, ele gosta muito de futsal de São João da Boa Vista. E ele fala assim, nossa, precisava aqui a prefeitura de São João ter programas para a gente trazer o Corinthians aqui, para fazer... todo mundo vai se entusiasmando. E aí o basquete nosso, quando ele via aqui, ele falou, cadê aquele basquete? Precisa mais, precisa... Né? Então todo mundo gosta. Eu tenho aqui no meu livro uma passagem interessante, que foi quando veio o Corinthians jogar basquete. Você lembra disso, Davi? Você estava aqui? Não lembro. Eu acho que você já devia estar estudando, então. Pode ser, devia estar fora, né? Foi uma coisa assim, fechou-se. Foi o maior público do ginásio do SIC até hoje. Tivemos que fechar as portas. Uma coisa maravilhosa, o clima maravilhoso, todo mundo se sentia bem, todo mundo se entusiasmava. Então é esse bom astral que o esporte proporciona, que também é muito importante para levantar a moral da cidade, para fazer a cidade voltar a ser São João da Boa Vista dos esportes, de vencedores, de campeões, de gente que vai, que acredita e vence. E a gente vê que o povo gosta tanto do esporte pelo campeonato amador que teve esse ano, né? Você viu tanto de gente que tinha no jogo do Durval, nos jogos do Santo Antônio, cara, foi absurdo aquilo ali. A torcida do Durval, a torcida do Santo Antônio, do União São João, de todos os times, maravilhoso, maravilhoso. Tão forte que eu tô te dizendo. Tudo bem, o cara me conhece lá do Corinthians, mas chamou a atenção do Corinthians. Falou, me ajuda aí, eu quero levar a molecada de São João para jogar. Sim. Quero descobrir talentos, tal, porque é uma cidade promissora de esporte. Mal sabe ele que nós temos lá centros sociais, né, de centros de esportes fechados. Piscinas fechadas, quadras fechadas. Né? A gente, por amor a São João, não conta isso pra ele, a gente só fala o lado bom, né? E tudo isso está abandonado, ele traz muitos problemas, né? Porque não é só o fato da criança ficar abandonado, mas dá um problema financeiro também, porque foi um dinheiro jogado fora, né? Não é? Um dinheiro jogado fora. Imagina quanto dinheiro foi investido ali. E assim, não foi os prefeitos que passaram, porque não foi só essa atual gestão que deixou abandonado, já vem de algum tempo, mas não é o dinheiro deles que usaram para construir aquilo, é o dinheiro nosso, é o dinheiro que está assistindo. Então tá parado aquilo, é muito feio. Degradado, muito feio. Ficando ruim cada dia. Eu não sei se essas piscinas vão conseguir funcionar agora, porque agora tem que arrumar, você sabe que azulejo, racha, quebra, eu não sei não, o custo disso agora é muito maior. Exatamente. Né? Se deixasse funcionando, faça convênio com as nossas universidades, nós temos 2 faculdades de educação física, uma molecada ávida para poder ensinar, faz convênio com esse pessoal, não custa, é um custo barato. O ganho social, o ganho para a educação é muito forte. Não é possível que eles não ponham uma continha lá, não fazem uma continha de lápis ali, para ver que todo mundo ganha com isso. Né? E essa coisa de piscina fechada, quadras fechadas, dá uma imagem tão ruim, né? Dá. Você passa em frente, é feio, né? Parece decadência, né? A sensação de abandono mesmo. De abandono. De abandono. Né? Artem, eu preciso fazer um pedido pro senhor. Eu preciso fazer um pedido, se tudo der certo, daqui a uns tempos, o senhor tá me entendendo, eu preciso que o senhor limpe aqueles lagos do Solário, do Mantiqueiro, que tá muito feio aquilo lá. É uma vergonha que tá acontecendo naqueles lagos lá. Ué, é um exemplo. Pelo amor de Deus. Nós falamos de quadras fechadas, né? É um exemplo, aquele solar. Você já imaginou todos os açudes limpinhos, arrumados, uma pista ali em volta? Ó, eles limparam um e ficou a coisa mais linda do mundo. Por que não limpa todos, cara? Nossa. E você sabe que veio dinheiro do Estado para limpar? Você sabe, quase R$1 milhão. Você vê que o governador Tarcísio está fazendo a parte dele, hein? Se alguém falar que o governador Tarcísio não está fazendo a parte dele, mentira. O governador está fazendo a parte dele. Só para limpar lá os açudes, ele deu quase R$1 milhão. Olha... 864 mil, sei de cor do... 864. Eu acho que dá para limpar mais do que um açude, hein? Eu fiz umas contas, dá para limpar mais. Né? Dá, depois eu te mostro, mas dá. Dá para limpar mais. O governador mandou 20 milhões para saúde, dá para ser uma saúde top, hein? Opa, dá pra acabar com uma filinha aí de UPA, né? Não é? Dá pra fazer outra UPA, que é o que nós estamos precisando, gente aí. Então, é assim, falta dinheiro, mas falta criatividade, falta vontade. Artem, o problema de tudo isso que a gente falou, da UPA, de todos esses problemas de abandono, eu acho que o maior problema de São João é que São João ainda pensa muito como cidade pequena. Aí eles não perceberam que a gente tá crescendo. Quando a gente foi trazer a faculdade de medicina, todo mundo dizia isso. Você é louco? São João não... Tem escrito em jornal, hein?
Se alguém falar que é mentira. É louco. A cidade não comporta. Aquilo lá, todo mundo dizia que não ia dar certo, que não ia dar certo. 10 anos de absoluto sucesso. Referência no Brasil todo. Né? Montamos equipamentos fantásticos de primeiro mundo com a nossa faculdade, que todo mundo dizia que não ia dar certo. Eu falo que tem bastante São Joanense, fala que torce contra, porque torce contra a Unify, torce contra a Unifeob, torce contra o desenvolvimento da cidade. É um negócio muito... É porque eles estão bem, né? Eles estão bem, estão com a vida feita, ganham muito bem, tá certo? Tem gente... Ficar quietinho ali, né? Diminuiu o perímetro urbano de São João, Davi. Não precisa ser grande estudioso, não, para entender o que eles fizeram. A cidade era desse tamanho. O perímetro urbano aprovado pelo prefeito anterior fez isso, diminuiu o tamanho do perímetro urbano. Quer dizer, você só pode construir nesse pedaço, não pode mais aquele pedaço. Qual cidade do mundo, me prove, qual cidade do mundo não quer crescer, não quer evoluir? São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. Diminui o seu perímetro urbano. Sabe o que acontece, Davi? O pobre não compra mais terreno em São João. Exatamente. O pobre não compra mais casa, porque o preço, lei da procura, né? Da procura, da demanda e da procura. Se tem uma área maior, o preço fica mais acessível. Se você diminui o preço mais raro, o terreno mais raro, o preço sobe. Ninguém consegue comprar mais terreno em São João. O pobre perdeu a vez de ter essa oportunidade de ter uma casa. E por outro lado, você tem governo que não investe em casa popular, não constrói uma única casa. Então é uma cidade que não quer pobre, quer os pobres isolados, né? E assim, como é que você explica isso? Como é que alguém defende uma ideia de diminuir a cidade? Não tem pode um negócio desse, né? E foi aprovado, defenderam. E olha, tem muita gente boa que chamou atenção, falou: olha, gente, se vocês forem diminuir o perímetro, vai aumentar o preço de aluguel, hein? Vai aumentar o preço dos terrenos. Muita gente falou. Tem gente que foi processado por ter falado isso. Olha a Associação dos Pastores de São João da Boa Vista. Os pastores viram isso e ficaram preocupados. Na defesa dos pobres, se posicionaram contra. Não, nós queremos uma cidade aberta. Queremos uma cidade que progrida, que cresça. Aí eles vão dizer: não dá certo. Esse pensamento lá da faculdade não vai dar certo, não vai dar certo. Você tem que enfrentar, você tem que ir em frente, você tem que falar: vai dar certo, eu aposto que dá certo e eu vou fazer dar certo. Exatamente. Se a gente tiver essa mentalidade, aí vai dar certo. E São João está crescendo tanto e está ficando no mesmo lugar que a gente pode ver pela IAPIC, né? Cada ano, assim, a organização esse ano melhorou. Tenho que pontuar isso, a organização melhorou. Mas cada ano mais apertado, cada ano mais caro, cada ano tá Você é muito novo, você vai fazer 19, né, agora, né? E agora? Você é muito novo, você não vai lembrar disso. Quando começou a IAPIC, nós tínhamos a mesma importância de feira de uma cidadezinha lá do outro lado do estado, chamada Barretos. O nosso nível era aqui, ó. Acima de Jaguariúna? Jaguariúna pedia licença para fazer a feira deles, porque nós éramos muito mais importantes de Jaguariúna. Jaguariúna esperava, começou bem mais depois de São João, esperava São João marcar a sua feira, a sua IAPIC, para ela poder marcar, para não competir. Eles morriam de medo de São João. Nós paramos no tempo e no espaço, até fisicamente. Lá já não comporta mais. Não comporta. Nós paramos no tempo e no espaço. Vai tocando, vai levando. E quem é o artista que vem? Quanto vai ser o preço do ingresso? Quanto é que vai vender a cerveja? Não se pensa num projeto grande. Não se pensa grande. Esse é o problema de São João. Não pensa grande. Né? Não imagina uma cidade poderosa. Como é que imaginar lá em Barretos que aquilo ia ser um grande trunfo para a economia, para a cidade, a marca, o carimbo da cidade? Sim. Mas assim era a IAPIC. Vinha gente de avião aqui, Davi. Via gente de helicóptero, via gente do Brasil inteiro, as pessoas mais ricas vinham aqui na IAPIC, na nossa feira. Teve algo interessante, Artem, que eu tava vendo um dia antes do show do Sami Rico, que é o filho do José Rico Milionário. Ele fez um stories, ele falava assim, com entusiasmo: gente, eu tô indo na IAPIC hoje, vocês têm noção? Só fera toca na IAPIC. É que nem eu de São João, que sou novo, eu não tenho muito essa dimensão do tamanho da IAPIC. Mas você vê um cara, cantor já, filho de um rapaz consolidado no sertanejo brasileiro. Que pensa na IAPIC lá do passado. Exato, e ele, cara, eu vou na IAPIC. Pra você ter uma ideia, vinha governador fazer abertura, poxa vida. Né? Uma festa fantástica. Né? E o que virou a IAPIC?
Tudo bem, então um ano é melhor, o outro ano é pior, um ano a cerveja está mais barata, mas não é isso. Vamos pensar numa coisa maior. Vamos pensar numa grande feira. Vamos voltar a ter aquele brilho. Você quer outra coisa que está acabada aqui, principalmente para os jovens? Quando nós, também você não vai lembrar, Semana Guilmar Novaes. Davi, parava a cidade. Todo mundo queria ver os shows, queria ver as apresentações, havia disputa. Então era uma coisa maravilhosa. A cidade era o segundo maior evento cultural do estado. Segundo maior evento cultural do estado. O primeiro era Campos do Jordão, com o Festival de Inverno. Depois era São João da Boa Vista, com a Semana Guilmar Novaes. Hoje tem por ter. Vai lá. Uns shows e tal. Mal divulgado, o povo não participa, perdeu aquele entusiasmo, o brilho. O brilho, né? Precisa brilhar de novo, né? Precisa fazer as coisas ter resultado. E outra coisa, Artem, que eu acho que assim, a PIC enganou um pouco a gente, foi o seguinte: o ingresso estava um pouco mais barato. Vocês que compraram, então, mais barato mesmo? Tava mais barato esse ano. Além de vários distribuídos gratuitamente. Exato. Aí tiraram o preço, um sanduíche custa R$50. Lá dentro tava um absurdo o preço das coisas. Falar que a cerveja que custa 2, 3 no supermercado custava 10, 11. Era 10, só que se você tivesse, que nem eu tava ali na área VIP, bem ali na frente. Quando passava o rapaz com o isopor, aí era 12. Olha que louco. Mas a cerveja custa R$2,80 no mercado. Pensar, Davi, você tem condição de ir, você tem condição de tomar uma cervejinha. Precisa não todos os dias, mas 1, 2. Enfim, a maioria dos jovens, uma grande parte dos jovens tem condição. Agora, vocês já pensaram naquele jovem que ficou dentro da casa dele sem ter dinheiro para ir lá? Ou indo lá, que é pior ainda, hein? Tendo dinheiro pro ingressinho, aí não tem dinheiro para comer um lanchinho, para tomar uma água, para tomar uma coca, para consumir um sanduíche. É justo isso? Não é. Tá certo isso? Então eles têm. E o pessoal que vendia lá, pessoal de São João, que a maioria vem de fora, ficaram descontentes porque acabaram não vendendo tanto e tendo que dar grande parte para a festa como pagamento, né? Olha, mas tem que voltar a PIC é o que era, aquele brilho de antigamente, preços acessíveis, mais dias gratuitos para as pessoas levarem, para a família levar a sua criança, né? Preços que dê condição para o jovem, então, porque ele vê o outro tomando uma cerveja, ele quer também ser jovem, você sabe disso, né? Nunca caiu mal uma cervejinha, né? Pois é, né? Não é? Não, mas agora aí é que é pior, você tá sem nada no bolso, aí você vê o outro, é uma injustiça tremenda, você quer também, você quer comer um lanche, você tem fome. Sim. Né? E o pior é que nem você vê ali pra a parte da arena, da arquibancada, tá cada vez diminuindo. Cada ano que passa, eles tiram um pedaço da arquibancada e criam um camarote novo. Ano passado era o camarote Open Bar, Open Food, né? Aí esse ano virou Intense. Aí comeu mais um pedaço da arquibancada. A arquibancada já tá pequenininha. Aí nos 3 primeiros dias, a VIP ia até tal ponto, sim, o resto era a arena. No outro dia eles dobraram o tamanho da VIP e jogaram a arena lá no fundo do recinto. Então assim, quem tava de arena e de arquibancada, que se dane, né? Quem pagou mais caro, que fique bem ali na frente. Quem pagou barato. Por que eles não têm... Tudo bem, eu sei que se você pagar mais caro, você realmente vai ficar mais perto do palco. Mas estão jogando eles lá pro fundo do recinto, num lugar que não dá pra você assistir o show. É numa ilusão de que o ingresso tá barato, de que eu vou dar ingresso pros meus amigos, eu vou comprar porque tá barato, então vou distribuir ingresso, a pessoa fica até alegre, ganhei ingresso. Tá bom, mas você vai pagar depois na hora que você comprar uma coca, na hora que você vai comer um lanche. Na hora que você comer um lanche, já vai pagar o ingresso da arena. Já paga o ingresso. Então tá injusto isso, tá errado isso, estão perdendo a oportunidade de trazer dinheiro, divisa aqui para a nossa cidade. Tem que dar oportunidade para o povo de São João ter lá o seu comércio, ter lá a sua barraca, né? Temos que dar oportunidade para que seja mesmo uma festa como era antigamente. Tinha o luxo, tinha o esplendor, mas era uma festa que o pessoal que não mais pobre tinha também acesso, se divertir, era uma festa de confraternização. Você mesmo falou agora, é uma festa hoje de segmentação, quer dizer, o rico fica aqui, pobre vai cada vez, eles só vão ficar felizes na hora que expuser o pobre do portão para fora. Exatamente. Né? Aí é uma festa só para rico, aí eles vão ganhar bastante dinheiro. É isso que está acontecendo, né? Então nós precisamos mudar isso, né? Precisamos repetir, virar a chave de São João. Exato. Tem que virar essa chave, tem que começar uma nova história para São João, tem que olhar as coisas com outra perspectiva, temos que olhar para frente, né? Pensar em projetos lá na frente, o resultado disso. Então, isso que é importante, eu acho. Perfeito.
Então, galera, esse foi o primeiro episódio do Pode Dar Certo. Vai dar certo. Professor Artem, muito obrigado por ter vindo. É uma honra muito grande ter o senhor como meu primeiro convidado. Ainda tô um pouco nervoso, mas o Artem desenrola bem aqui, dá pra mim ir pegando o fluxo. Eu sou bom nisso, eu sei avaliar a gente aí, eu sou da minha área, comunicação aí. Você tem talento, precisa também ir pra área da comunicação. Não, vamos pra cima. Então, galera, muito obrigado pelo primeiro episódio. E não se esqueça, São João pode dar certo. Forte abraço.